Seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, nas noites da Regiões TV. Estamos hoje a falar de uma doença que atinge 2.000 portugueses, uma doença tremenda, que é a doença da paramiloidose, a doença conhecida pela doença dos pezinhos. Já aqui na primeira parte deste programa ouvimos falar de um medicamento que é uma janela de esperança para muitos doentes. Um dos meus convidados é o Marco Mota, um doente, portanto, que já está afetado com este problema grave. Há um grupo no Facebook, pelo que me dizem, que está especialmente vocacionado para esta questão pelo menos que tem tido muito interesse nesta questão do medicamento. Como é que vocês estão a funcionar? Como é que vocês se juntaram? Juntámos-nos no Facebook, combinámos... Que estas coisas também ajudam para isto, não é? Também é sim, importante. combinámos ações de luta e tentámos fazer o máximo para acelerar o processo para o medicamento chegar às nossas mãos dos doentes. Uhum. E o que é que você entende por ações de luta? Porque sei, vocês estiveram junto à Assembleia da República também, não é? Aliás, está com a Associação da Paramiloidose. Porque esta questão já foi discutida na Assembleia da República, com os partidos, de uma forma geral, a terem uma bastante grande atenção com o problema, não foi? Começou pela entrega de uma petição pública, assinada por 9.000 e tal pessoas. Depois houve outras ações a nível de falar nos telejornais, mostrar o nosso problema, dar outro impacto à nossa causa da luta pelo Tafamidis. Passou também pela parte de irmos ao Hospital Santo António pedir informações sobre o assunto, sobre o medicamento. E tem continuado até os dias de hoje. Como é que vocês, portanto, neste grupo, como é que vocês chegam ao conhecimento do medicamento e das consequências do medicamento, digamos, como é que isto tudo vai funcionar? Como é que isto vos sensibilizou e vos conseguiu juntar desta maneira tão forte? Porque assim, nós é que somos os doentes, nós é que precisamos do medicamento. Quando é que você ouviu falar neste medicamento? Há quanto tempo? Eu durante estes anos que eu vivia, eu não me preocupei se tinha ou não a doença. Despreocupei-me. Quis viver a vida. Sem ter preocupações. A partir do momento que eu comecei a sentir sintomas, tentei negar ao princípio que seria a sintomologia da doença. Procurei médicos, não tinha nada, até que na altura decidi fazer o dito teste. E portanto deu positivo claro. E eu tinha. E você a partir daí, naturalmente, como qualquer doente, esteve muito mais atento ao que é que se podia fazer. A partir daí comecei a pesquisar na internet, dei com este grupo de doentes, HPAF, Olha, eu ouvi dizer que este grupo de doentes que se porta muito mal, entre aspas, é claro, que não deixa ninguém sossegado, e acho muito bem que não deixem, que é para ver se estas coisas vão para a frente. É mesmo o nosso objetivo, é não deixar ninguém sossegado, que é para o medicamento chegar o mais rápido possível. Aqui o Sr. Enfermeiro, que é da Associação da Paramiloidose, já me disse que haverá alguma esperança que o medicamento chegue até talvez ao final de março, não é, Sr. Enfermeiro? Vamos a ver. Mas há uma coisa que eu gostava que você me dissesse. Há alguma ideia de como é que isto vai ser em termos de comparticipação? Como é que é? Porque este medicamento é um medicamento muito caro. Ao que sei, pergunto aos senhores, que saberão melhor que ninguém responder-me. Já há alguma ideia como é que isto pode vir a chegar aos doentes? Ou seja, vocês vão ter que pagar uma parte. É que estamos a falar de uma verba altíssima, não é? Eu penso que será comparticipada a 100%. É comparticipada a 100%? Penso que será comparticipada a 100%, sim. Digamos, nos encontros que vocês têm tido com as entidades ligadas ao setor da saúde, como é que tem sido a reação? Como é que eles têm reagido convosco? Têm-se mostrado interessados, e quando eu digo mostrar interessados não é dizer dar 2 palmadinhas nas costas e depois não ligarem coisa nenhuma. Tem havido de facto um envolvimento grande. Eu penso que na Assembleia da República isso aconteceu, não foi? Sim, tem havido bastante envolvimento, tem mostrado, os partidos têm mostrado interesse na nossa causa. Só que lá está, a partir do momento em que mostram interesse até o momento em que o medicamento está nas nossas mãos, vai uma distância muito grande. E o que nos importa e o nosso único objetivo, o nosso ponto fulcral, é mesmo que o medicamento chegue às nossas mãos. Esse medicamento, temos lutado por isso. Por exemplo, no caso da sua mãe já não vai ser, no caso da mãe dele, que já está num caso bastante adiantado, já não é utilizado, pois não. Já não é eficaz. Mas no seu caso poderá fazer toda a diferença entre um transplante... Sim, porque eu estou na fase inicial, eu estou apto a receber o medicamento, porque eu estou na fase inicial e eu comecei a ter sintomas por meados de abril, foi quando comecei a sentir sintomas do ano passado. Portanto, estou a fazer um ano de doente.
Por isso, tu na fase inicial da doença, estou apto a receber Você toma alguma medicamento. medicação? Como é que isso funciona? Tomo bastante medicação. Toma bastante medicação, Tomo bastante medicação, não é? Mas a medicação que atenua... Para atenuar as coisas, não é? Atenuar os sintomas, não é propriamente para a doença em si, é para atenuar os sintomas. Porque medicação própria mesmo para estacionar a doença, Tafamides. Pronto, é o único que se conhece até agora. Em relação à sua mãe, Marco, como é que é em termos de acompanhamento da sua mãe? A sua mãe tem quem a acompanhe permanentemente? Como é que é o dia-a-dia dela? Porque isto é muito complicado, porque, como dizia ali o Sr. Enfermeiro, assim, eu trabalho... e ao que se sabe relativamente à paramiloidose, uma pessoa que tenha uma doença destas em estado bastante avançado precisa, e por muitos casos que tenho ouvido falar, precisa de um acompanhamento muito grande. Principalmente são pessoas que já estão acamadas há muito tempo também, não é? Acompanhamento a 100%. Acompanhamento a 100%, porque a minha mãe... já não se mexe. A minha mãe não pode andar, não consegue fazer nada. Eu trabalho. Tenho também uma irmã. Minha irmã não é portadora. Saiu-lhe a bola branca. A mim saiu uma bola preta. E é assim, eu divido tarefas entre a minha irmã e eu. 15 dias tomo conta eu da minha mãe. 15 dias toma conta da minha irmã. Nos meus 15 dias com o meu trabalho, tenho alguém durante o dia a tomar conta da minha mãe. Ela tem que estar permanentemente acompanhada. É uma situação de dependência total. Ela não faz nada. Não faz nada. Já não consegue não faz nada. Nem tomar conta de si própria, nem comer, nem nada, não é? E torna-se para mim, filho, que estou doente, tenho sintomas. Eu perdi 28 quilos. É um espelho muito complicado, não é? Ver isto em casa todos os dias, porque no fundo... Eu evito-me ver ao espelho. Quando eu digo um espelho é quando você olha para a sua mãe, de quem gosta com toda a certeza muito, comer mais do que natural, mas também ver a situação. Porque você lembra-se da sua mãe sem estar doente? Quando a sua mãe não estava doente? Lembro perfeitamente. Lembro, e a minha mãe atualmente pesa 37 quilos. Não há, e eu peso 59. A sua mãe era uma senhora que trabalhava em casa, que tinha outra atividade? Tinha atividade, mas depois deixou a atividade por causa O que é que a sua mãe fazia, se não é inscrição? A minha mãe trabalhava no peixe. Também. Portanto, devia ser uma pessoa daquelas que se levanta muito cedo e que está habituada a trabalhar muito e que não se queixa por são muitas horas de trabalho, ao contrário de alguns de nós que nos queixamos, e contra mim falo, porque já trabalhámos tanto tempo hoje, não é? E temos a felicidade de trabalhar. Mas mal começou a ter sintomas, deixou logo já Com que idade é que a sua mãe começou a ter esse... Começou a ter sintomas aos 36 anos de idade. Isto é muito variável, não é, Sr. Enfermeiro, ou não? Já não falo até no aspecto clínico, isso falarei depois com a Sra. Doutora, mas em termos da sua prática corrente, e o senhor acompanhou muita gente... Nós temos doentes a ser transplantados aos 21 anos, é o que se chama o precoce. E temos doentes tardios, ainda aqui há 15 dias atrás, liga-me um senhor que era reformado da Marinha, tinha 73 anos, e descobriu agora que tinha paramiloidose. E obviamente que eu disse ao homem, você já não vai morrer de paramiloidose, você precisa de fazer fisioterapia. E então a nossa clínica fisiátrica de Braga está a trabalhar com esse senhor que mora no sul do país e que está a trabalhar com ele para que ele faça a fisioterapia. Mas uma coisa é certa, é que nós temos que ver a problemática a partir de agora. Porque digamos, é todo um quadro completamente diferente que se está a abrir para estes doentes. Até agora havia o transplante do fígado, havia alguns medicamentos que atenuavam aquele sofrimento muito grande que tinham, mas mais nada. Este é um medicamento que pode fazer toda a diferença, não é? Há dois tratamentos na paramiloidose. Há o transplante hepático, como fez aqui o Jorge Neto, e há agora o Tafamides. O Tafamides, como disse a senhora doutora Teresa Coelho, e ela é a pessoa no mundo que mais sabe sobre o Tafamides, 60% dos doentes vão ter 100% de eficácia do medicamento. Em 40% vai atrasar substancialmente a doença. Estamos a falar de salvar vidas, não é? Não estamos a falar só de atenuar o sofrimento, estamos a falar muito concretamente de salvar vidas. Porque é assim, doutor, já agora diga-me uma coisa que ficou um pouco esta dúvida. O transplante de fígado ou o Tafamides curam ou atenuam? Não curam propriamente, portanto... Não sei se pode dizer curar, será a expressão correta, mas quer dizer... O que acontece, ou aquilo que nós esperamos de qualquer tratamento que se faça nesta doença, é que pare a progressão da doença. E nós sabemos que em relação ao transplante, como também vamos certamente verificar isso mais tarde com o Tafamides, não resolve todos os problemas que esta doença causa.
Porque, por exemplo, os doentes transplantados têm ao nível dos olhos problemas ao fim de muitos anos de transplante, que também têm que ser tratados e para os Também tem quais a ver com a paramiloidose, tem a ver doutora? com a paramiloidose e que o transplante não responde e que também não devemos esperar que o tafamidis, pelo menos em comprimido, vá resolver. Podemos pensar é que vamos ter outras alternativas em termos de tratamento. Portanto, não cura completamente a doença, mas na maior parte dos casos o transplante para a progressão daquela perda de sensibilidade, da perda de força e dos problemas todos gastrointestinais. Doutora, explique-me a mim que sou uma leiga. Se uma pessoa fizer o transplante ou tomar este medicamento, enfim, nas proporções que a senhora doutora entende corretas, essa pessoa que tem, por exemplo, começa a ter falta de sensibilidade nos pés e nas mãos, volta a ter sensibilidade? Não. O que nós dizemos sempre aos doentes que têm que esperar de qualquer não tratamento piora. destes é que não vai perder mais sensibilidade. Percebo. Por isso se faz o transplante o mais cedo possível, que é para a pessoa ficar o melhor possível. O melhor possível, percebo. E sabemos também que os resultados de transplante são melhores quando os doentes são transplantados no início. Porque se transplantarmos as pessoas numa fase muito avançada, provavelmente geramos mais problemas do que soluções. Já agora gostava que o Jorge Neto, estou com uma vontade enorme de lhe perguntar isto desde o começo do programa, como é que você enganou a paramiloidose e tem 2 belíssimas filhas. Muito bem. Esse é um momento épico da minha vida, como deve calcular, não é? Foi a coisa mais extraordinária que me aconteceu. Importa dizer que aos 18 anos, quando eu tive o resultado do meu diagnóstico, a minha primeira posição foi bem clara. Eu não vou ter filhos concebidos de forma normal, biológica, sob pena e risco de eles serem doentes desta maldita doença. Deve ser duríssima. É duro, mas na altura eu nem namorada muito tinha. Absolutamente. Anos, muito mas racional. As pessoas que estão aqui, que me conhecem há muitos anos, sabem que foi exatamente essa a minha posição. E eu nem namorada tinha, portanto, foi simples tomar essa decisão para mim. Repare que a minha mulher, mãe das minhas filhas, quando começou a namorar comigo, já sabia que a minha posição era esta sobre o tema. Ok? Portanto, namoramos, casamos e foi uma decisão tomada perfeitamente de forma consciente. Fomos pais apenas ao fim de 15 anos de matrimónio. Para ver como é que são as coisas. Até que eu ouvi falar, de facto, no diagnóstico pré-implantatório e olhámos um para o outro. O professor Alberto Barros, pessoa que eu conheço há muitos anos, portanto, do Hospital São João. Importa também dizer que as minhas filhas foram as primeiras a ser concebidas no Hospital São João. E o professor Alberto Barros, já agora também, que é um dos nomes maiores desta área. Absolutamente, um grande banhaja para ele e para toda a equipa, enfim, sem nomear... Há muitas meninas que estão numa parede que o seu professor Alberto Barros já tem no Hospital São João, meninas e meninos. Eu não falo noutros nomes sob pena de cometer uma grande injustiça e de naturalmente me esquecer de alguém, mas isto é um abraço e uma palavra de gratidão extensiva a toda a equipa. Acho que toda a gente percebe isso. Como é evidente. Portanto, eu comecei a ouvir o professor Alberto Barros a falar neste tema em 1999 e disse, isto interessa-me, vou acompanhando. Até que, naturalmente, quando faz-se o processo experimental, vem a primeira leva de candidatos, penso que estamos a falar sensivelmente em 25 matrimónios. Isto passa-se no final do século passado, portanto... Não, isto 90? Não, em 2005. 2005, já estamos em 2005. Exatamente, as minhas filhas nasceram Eu tinha ideia, pois, porque ele começa a fazer esses tratamentos de fertilidade, o Alberto Barros, no final de 1999, 2000. Foi 99, quando ele apresenta este trabalho, exatamente. Que começa, digamos, a apoiar também este trabalho toda para a amiloidose. Exatamente. Portanto, quando eu soube que vamos levar isto para a frente e vamos com este processo experimental, eu naturalmente que me candidatei. Candidatámos, isto foi um processo extraordinariamente rigoroso, cansativo, sobretudo para as senhoras. Para as mães é bem mais complicado, não é? E importa grande rigor e grande disciplina, portanto, em todo este processo, claro. Levar isto a sério, porque as probabilidades de êxito, como disse a doutora Teresa, e bem, são baixas, mas se houver uma melhor colaboração e um bom entendimento, as probabilidades naturalmente são mais altas, não é? E vale a pena. Vamos lá ver, e se calhar a grande vontade e o grande desejo nestas coisas, isto é muito pouco científico aquilo que eu estou a dizer. É determinante. Mas é determinante, não é? A minha não mulher engravidou logo, emocionalmente,
psicologicamente engravidou logo, não é? Não haja dúvida. Portanto, isto foi extraordinário. Portanto, é de enaltecer também toda a dinâmica, toda a disciplina, todo o entusiasmo aplicado pela equipa. Portanto, o processo, como disse a doutora Teresa aqui, portanto, do ponto de vista técnico é complicado, mas até parece simples, não é? Foram extraídos 7 ovócitos da minha mulher, foram fecundados com os meus espermatozoides, foram criados os embriões, vamos falar assim, portanto, isto de uma forma simplista, e ao fim de 3 dias, quando esses embriões têm 7, 8, 9, 10 células, aí é que vem o segredo da técnica, não é? Portanto, são biopsados, extraídos 1 ou 2 células e através daí é que vão então verificar se o embrião é portador ou se é doente. Veja, nesses 7, por sorte, connosco, 5 eram saudáveis e 2 eram doentes. Desses 5, havia 3 muito fortes, palavras do professor Alberto, 3 embriões eram muito fortes. Então, o que é que vamos fazer? Vamos transferir para o útero da mãe 3 embriões na perspectiva de vingar um. Porque a probabilidade, repito, é muito baixa. Vamos 3. Muito bem, sim senhor. Passaram-se os dias e então agora vamos fazer, portanto, a análise sanguínea. Os indicadores eram muito bons. E depois vamos à confirmação através de endoscopia, doutora Teresa, ocorre-me, ecografia, peço perdão pela confusão. E então introduz-se lá o respectivo, não é? E de repente, na altura, a doutora Lucinda Calais, de quem manda um beijinho muito grande daqui, alto, temos aqui fantástico. Amélia, efetivamente, está grávida, não é? 2, olha, temos aqui uma gravidez gemelar e eu, bem, vamos ficar por aqui porque a mãe só tem 2 mamas e 2 braços, não é? E efetivamente o terceiro não se confirmou e foram, portanto... Jorge, eu vejo pelo seu ar, é impossível ignorar isto, que se o dia que você soube que tinha a doença deve ter sido o pior da sua vida, este também deve ter sido provavelmente o melhor, não é? Como lhe disse. Isto é vencer a doença, é vencer o mal, é conseguir com uma grande força de vontade e também com o auxílio da ciência, que é absolutamente fundamental. Isto foi de facto extraordinário, todo este processo, nós acompanhámos aquilo, portanto um processo em que estreitou todo o nosso relacionamento. É o chamado milagre da ciência mesmo, exatamente, não é? Acompanhar isto tudo, e, enfim, fomos acompanhando a gravidez com grande entusiasmo e toda a equipe, naturalmente, porque eram os primeiros que estavam a passar ali, portanto havia um apoio extraordinário e assim foi. Ao fim de 34 semanas nasceu a Lara e a Luna, que são 2 crianças fantásticas que neste momento vão a caminho dos 7 anos, estão na escola primária e são umas filhas completamente lindas, umas vencedoras. Jorge, você estava a falar das suas filhas, mas falou-me dos seus irmãos, ou seja, com o facto das meninas terem sido feitas por inseminação artificial, cortou-se ali a cadeia, não foi, Sra. Doutora? Portanto, naquele caso, nesta família, não há progressão da doença em termos hereditários, ou seja, não há mais. A coisa fica por... Da família do Jorge. Há outros elementos da família que têm exatamente, filhos. Exatamente, há outros elementos da família. Mas, naturalmente... Como é que o resto, como é que as outras pessoas, os seus irmãos concretamente, viram esta... Os seus irmãos têm filhos? Têm. Dos outros 2 portadores, irmãos, há 3 descendentes potencialmente portadores também. Doutora, esta situação também é muito complexa em termos de solução, porque as pessoas também têm a noção que têm este problema, mas é como a doutora dizia, como é que se vai dizer a uma pessoa que quer ter filhos, não tenha filhos porque pode ter a doença, quando, como dizia aqui o Jorge, isto é um bocado bola branca, bola preta, 50% de possibilidades. Eu perguntava assim, mas se calhar, se me permite, passava ali para o seu enfermeiro. Há uma maior sensibilização, eu não sei se será esta a palavra correta, mas pelo menos se há uma tentativa e se há um êxito maior junto das pessoas que sofrem desta doença, de haver um certo controle em termos hereditários? Eu acho que sim. Acho que neste momento... Há uma maior consciência também que é preciso controlar isto desta forma, não é? Há uma maior consciencialização. E isto não é estarmos aqui a entrar em aspectos de separação dos bons e dos maus em termos genéticos, mas é também em termos de evitar uma doença muito grave. Obviamente que há muitos jovens que dizem, eu quero fazer fertilização in vitro pré-implantatório
e não quero ter filhos, enfim, normais, querem fazer Não estamos aqui a falar de meninos de olhos azuis, não é? Nem alergia de olhos azuis. Estamos a falar de uma situação de uma... Sobre isso eu gostaria de acrescentar algo bastante pertinente. Diga. E que é muito importante. A doutora Teresa já aqui levantou essa questão. E eu, como estou na associação há mais de 20 anos, nas minhas sessões de esclarecimento perante as famílias portadoras, eu ouvi os comentários mais, enfim, no comment. Quando eu dizia às famílias, e quando eu sabe que os doentes, os portadores, sentem-se muito mais à vontade, provavelmente, a trocar impressões connosco do que com a comunidade médico-científica, porque estão ali com alguém que vive exatamente o mesmo problema que eles estão a viver. E sabem como é que é. E quando eu dizia assim, epá, o senhor é que sabe, mas eu acho que não deve ter filhos, sabe que isto é uma doença terrível. O senhor já viu crescer e ver um filho sofrer com esta mesma doença que o senhor tem e que a sua mãe teve. E sabe o que é que me diziam? É assim, mas porquê é que eu não hei de ter filhos? E quando eu estiver doente, quem é que vai cuidar de mim? É o senhor? Exatamente. Ou então coisas assim do género. Então, mas quem é o senhor para me privar de ter filhos? Para me dar o conselho destes, não é? Então, se a minha mãe teve filhos e o meu avô teve, porquê é que eu não hei de ter? E eu, epá, desculpe lá, não me leva mal. Não me leva mal. Entramos no livre-arbítrio de cada um e cada um Exatamente. tem E eu, direito. a partir daí, repensei... Ninguém tem direito de julgar, mas é também um trabalho grande, com toda a certeza, da associação, não é, Sr. Enfermeiro? Até 1992, a maior parte dos doentes paramiloidóticos morriam com infecções generalizadas. A partir de 92, com o transplante hepático, morrem com problemas cardiorrespiratórios como morremos todos. Claro. Por isso mesmo, ninguém cá fica, não é? existe pró-transplante e pós-transplante, existe anos-luz. Por isso mesmo, hoje os nossos doentes, e eu disse há um bocadinho que nós tínhamos agora que ter outra mentalidade, porque ia-nos passar para os doentes que agora, quando começarem a tomar o tafamidez, vai ser uma realidade totalmente diferente. Os nossos doentes vão ter uma qualidade de vida melhor. Os nossos doentes vão se esquecer que são doentes. E obviamente que eu acredito piamente, o Jorge fez isso, deu a cara muitas vezes, mas será também uma luta da associação continuada, dizer às pessoas, por favor, façam a fertilização in vitro implantatória. Nós sabemos que é só... Esse é um trabalho muito sensível, não é, Sra. Doutora? Mas muito importante de fazer. Gostava de dizer algumas coisas sobre isto. Eu penso que o trabalho fundamental que é preciso fazer é um trabalho de informação. As pessoas têm que estar informadas com todo o detalhe de qual é o risco de transmitir a doença e de quais são as possibilidades que têm de opção, quer o teste pré-natal, quer o pré-interplantatório. Mas creio que temos realmente que ter muita consciência de que cada casal é um casal singular nas suas opções e que temos que dar essa liberdade às pessoas. Eu creio que nesse aspecto eu tenho algum orgulho do trabalho que nós fazemos na unidade, porque eu penso que as pessoas são devidamente informadas e têm a noção de que são elas que escolhem. Porque eu não sei se as pessoas só escolhem ter filhos para ter quem cuide deles. As pessoas escolhem ter filhos pelas razões mais diversas. E porque até a lei natural da vida, porque às vezes também é preciso não esquecer que o pré-implantatório não funciona sempre. Portanto, eu já vi situações muito complexas e não gostaria também de deixar assim esta mensagem de que o caminho é aquele. O caminho é as pessoas saberem estarem bem informadas, porque nem sempre há muita informação sobre estas questões e as pessoas julgam umas coisas confusas. Eu lembro-me, por exemplo, quando se começou a fazer o transplante, as pessoas achavam, agora já fiz o transplante, já não transmite a doença e não há nada mais falso do que isso. Portanto, é muito importante que as pessoas estejam informadas. E com este trabalho de informação e com estas hipóteses... Não se esqueça do que está a dizer. Acaba de dizer uma coisa que me parece que é de uma importância, se calhar à senhora isto até é recorrente, mas para quem está de fora, que é assim, uma pessoa que faça o transplante, ou uma pessoa, diga para ali, Sra. Doutora, que é tão importante isto, uma pessoa que faça o transplante ou que tome este medicamento, não deixa de ser transmissor, continua sempre a transmitir a doença. Isso é importantíssimo, porque as pessoas por vezes começam a pensar, isto se calhar o problema resolveu-se, mas não é assim, Exatamente. não é? Exatamente.
Portanto, não, a transmissão existe sempre desde que a pessoa tenha nela o defeito genético, mesmo que não tenha sintomas, tem 50% de probabilidade de estar a transmitir. O único corte nessa transmissão é, de facto, a seleção das crianças que vão nascer. Das embriões. Doutora, como é que a senhora não sei se será incorreto perguntar-lhe isto, espero bem que não tem ninguém na família com este problema? Não. Como é que se dedicou tão de alma e coração a isto? Que eu sei que está ligada a esta questão da paramiloidose, naturalmente como médica, como investigadora. O que é que a apaixonou tanto nisto? Às vezes não sei muito bem. Eu fiz a minha formação em neurologia no Hospital de Santo António. O Hospital de Santo António é a casa-mãe da... Não há nada nem ninguém neste país em que se fale da doença da paramiloidose que o seu nome não seja referido como sendo o nome mais importante na investigação e no tratamento disto. Portanto, há também daqui um empenhamento pessoal muito, muito grande. A que é que se ficou de ver isto? Eu comecei a trabalhar... Não foi, doutora? Não foi, pelo contrário. Agarraram-na muito bem. É quase ao contrário. Eu tive a sorte deste ser um tema que interessava pouco a maior parte dos meus colegas de neurologia, porque de facto, como o senhor enfermeiro disse muito bem, era uma realidade muito dura lidar com estes doentes. Eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar na consulta de paramiloidose em 1987 e de facto não havia nada, como o Jorge muito bem disse, não é? E era muito duro ver os doentes a evoluírem à nossa frente e não podermos fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, a paramiloidose no Hospital de Santo António era uma realidade muito curiosa, porque tinha um laboratório de ciência básica, que era na altura dirigido pelo professor Pinho Costa e pela professora Maria João Saraiva, que era um laboratório com reconhecimento internacional, que era mesmo ao fundo do corredor, portanto nós fazíamos consulta numa sala e depois quando tínhamos um problema ou uma dúvida atravessávamos o corredor e íamos falar com cientistas importantes. Portanto, eu creio que isto gerou, num grupo restrito de médicos, mas que também não fui só eu, gerou um interesse muito grande e tivemos também a sorte, quer dizer, eu comecei a trabalhar em 87, ainda era interna de neurologia, mas em 90 foi feito o primeiro transplante hepático na Suécia, portanto, eu de facto vivi estes últimos 25 anos numa sensação de que estava a trabalhar numa área que realmente estava a mudar. Estava a fazer a diferença. Portanto, está a fazer a diferença. Isso nunca também é extremamente interessante. Nós estamos num programa de televisão em direto, mas nunca houve momentos assim de dizer onde é que eu vou parar com tudo isto, porque tem aqui pessoas extraordinárias na sua frente, deve ter tido tantas outras que lhe passaram pela frente, que marcaram a sua vida, deve ter havido também no meio disto momentos muito complicados, não? Há momentos muito difíceis e, por exemplo, eu penso que nós também temos que nos blindar um bocadinho contra certas emoções, não é? Porque nós aconselhamos os doentes a fazer o transplante hepático e depois um doente morre no transplante. Fica-se às vezes quase com uma sensação de culpa de que fomos nós que dissemos àquele doente para ser transplantado. Depois temos a contrapartida de ver os que beneficiaram. E eu penso que tenho aprendido nestes anos muito com estes doentes. Eu acho que esta comunidade dos doentes com paramiloidose é uma comunidade extraordinária, porque vê pessoas com muita força, vê as pessoas que têm muita força porque foram bem-sucedidas, digamos, como o Jorge, mas se olhar para a mãe do Marco, que está numa fase muito terminal, também consegue admirar a força dela e a preocupação dela com o filho e, portanto, eu tenho aprendido também muito com estes doentes. E este trabalho de lidar assim com as famílias, eu pessoalmente acho muito interessante. Isso de facto ultrapassa muito já o aspecto importantíssimo da ciência para entrar no aspecto da grande humanidade que é preciso ter nas nossas unidades hospitalares e que nem sempre, infelizmente, às vezes acontece. Doutora, o Hospital de Santo António torna-se pioneiro também porque está no cerne da questão, está mesmo no meio desta fase muito complicada, que é Porto, que é Vila do Conde, Póvoa e Matosinhos. Também é um pouco esta situação geográfica do Santo António que leva a este impulso tão grande. Além de que há prémios internacionais, um deles, até se não estou em erro, partilhado entre o Santo António e o Japão, exatamente porque no Japão também é um dos sítios onde há paramiloidose. Sim, o Japão também tem e onde há também bastante investigação sobre este caso, não é? Um grupo muito grande de doentes
um grupo até bastante mais diverso que o nosso grupo é relativamente uniforme, digamos, porque a doença tem alguma diversidade pelo mundo fora e no Japão há um grupo de doentes muito parecido com o português e há um grupo de doentes diferente dos portugueses. Portanto, é uma realidade bastante mais complexa. Também é um país muito maior que o nosso. Claro, com toda a certeza. Doutora, com estes tratamentos e com tudo isto, a doutora está convencida que, eu não digo que esta doença com toda a certeza não poderá ser erradicada como outras, mas pelo menos a curto prazo, mas poderá diminuir substancialmente o número de pessoas afetadas? Ou a tendência é mais progressiva do que... Nós temos duas realidades doentes. Temos estes doentes que temos aqui presentes, que têm uma longa história familiar e onde todas as questões da informação sobre a reprodução vão de certeza ter um efeito limitador do número de doentes no futuro. Ainda não estamos a ver porque nós estamos a tratar os doentes que nasceram há 28 anos, mas daqui a 10 ou 15 anos... Que é uma grande faixa de gente que a senhora trata, não é? Portanto, sim. Gente mas aqui como, daqui a 15 ou 20 anos vamos começar a beneficiar das opções como a do Jorge. Eles já são os resultados, digamos, dos aspectos mais positivos do tratamento da doença e da investigação sobre a doença. Aqui, os casos como o do Marco ainda são aqueles aspectos que é preciso atender com muito cuidado e voltava ao começo deste programa e da ideia também base deste programa, que é a questão então deste medicamento. Que perspectivas, Sra. Doutora, é que a Sra. Doutora tem relativamente a este medicamento em termos de até que ponto, até que área de comunidade, até quantas pessoas é que isto poderá chegar, qual será a percentagem? Vale a pena um investimento deste e um esforço também tão grande, porque temos a noção que esta é uma grande despesa para o país, mas temos também a noção que isto faz a diferença entre a vida e a morte, não é, Sra. Doutora? Mas eu penso que nós não vamos ter, tanto quanto sei, com os números que me avançaram em termos das negociações do Ministério da Saúde com a farmacêutica, levam-me a pensar que nós não vamos ter limitações à utilização do medicamento para os casos que têm indicação. Portanto, a indicação é uma indicação que tem que ser estabelecida pelos médicos. Mais uma vez a questão da informação, que a senhora falava há instantes, não é? Um medicamento que se destina a pessoas que já têm sintomas, portanto nós não vamos tratar portadores sem sintomas, nem vamos tratar... Não é uma vacina, não é nada que se dê para prevenir, é alguma coisa que vamos dar para tratar pessoas comprovadamente doentes, por isso o Marco referiu que já tinha feito uma biópsia no lábio, e não vamos tratar pessoas em fases avançadas da doença. Portanto, temos uma janela porque também não de oportunidade seria já limitada. Útil, não consegue travar a partir de uma determinada altura. Nem pensamos que seja eficaz, nem que faça sentido. Infelizmente, é uma decisão que vai ser certamente dura para algumas pessoas, mas é o que está definido mesmo pela Agência Europeia do Medicamento, é que é para a fase inicial da doença. Portanto, não creio que vamos ter nenhuma restrição à utilização do medicamento. Agora, o que vamos ver com certeza, e é preciso também que as pessoas tenham consciência disto, é que o medicamento não vai ser 100% eficaz em todos os doentes a quem nós o vamos propor. E, portanto, está muito numa fase muito inicial, não é? Como tantas pois nós temos que nos manter abertos à investigação do que é que se vai passar para a frente, porque temos uma experiência limitada. Mas diga, Jorge. Eu queria acrescentar o seguinte, como aqui foi dito e reforçado, e apesar da contenção das palavras da Sra. Teresa e dos resultados, naturalmente, e não pode ser expectável de outra forma, reforçar que os nossos doentes têm muitas expectativas sobre este medicamento, imensas, como deve calcular. Até porque ninguém nasceu para fazer transplantes. Claro. Para ser submetido a um transplante hepático. Uma cirurgia tremenda, monstruosa, com um acompanhamento para toda a vida, com medicação forte e uma carga imunossupressora enorme para toda a vida, que nos deixa vulneráveis a tudo que é infecção e essa coisa toda. Evidentemente que é muito mais preferível, se me permite o termo, passar pelo tafamidis do que o transplante, como é evidente, não é? Portanto, e todos nós estamos ansiosos e desejosos. Sabemos que os resultados são o que são, mas é preciso começar, é preciso pôr esta gente a tomar todo o tafamidis e depois o tempo passa, hora a hora, a vida toda, melhora. Como diz a doutora, haverá sempre... Dentro dos critérios, naturalmente. Há uma coisa que eu bem me apercebo, você também... que efetivamente, permita-me, as pessoas tenham a ideia do seguinte: o transplante foi bom, e no meu tempo foi excelente, mas, efetivamente, há a evolução da doença.
Claro. É muito importante. É claro que eu fui transplantado numa fase muito inicial e, naturalmente, aqui estou com este aspecto todo bom, graças a Deus, enfim. Mas há, efetivamente, evolução da doença. É preferível, com certeza, passar pelo tafamidis do que por um transplante hepático, se as coisas funcionarem. Posso acrescentar mais uma coisa, é que nós estamos numa fase ainda mais otimista do que simplesmente ter o tafamidis, porque há neste momento mais 2 medicamentos em ensaio clínico de fase 1 para tratar esta doença. Portanto, nós estamos de facto a viver uma era diferente. Uma grande transformação. Este medicamento está praticamente em vias de ser administrado aos doentes, mas outros medicamentos existem que estão numa fase de desenvolvimento, que vai levar certamente anos. É também uma palavra de esperança importantíssima que nos está aqui a dar, mas que vão chegar. Doutora, e estes medicamentos, eu como lhe disse, eu hoje tenho aqui uma ajuda especialíssima dos meus colegas que me estão a apoiar também neste programa e que me pedem para lhe fazer esta pergunta. Até que ponto é que uma pessoa, por exemplo, mais velha pode tomar este medicamento? Qual é, não sei se há um limite para se poder tomar este medicamento. Uma pessoa que tenha muitos anos já com a doença pode tomar este medicamento? É útil? Quais são os parâmetros básicos para tomar o medicamento? O parâmetro básico que foi definido pela Agência Europeia não diz respeito à idade, nem ao tipo de doença, porque há formas variáveis de doença, diz respeito ao estadio de avanço da doença. Portanto, uma pessoa que já precise de apoio para andar já está fora da indicação para este medicamento. Ou seja, que já tem uma falta de sensibilidade muito grande nos pés, na quase totalidade, e força. Ou de uma canadiana ou de 2. Ou uma pessoa em cadeira de rodas, por maioria de razão. Portanto, a indicação do medicamento é para aquilo que nós chamamos de estadio 1. Pronto. Porque há vários graus, vários estadios desses, não é? Quantos são, doutora? Nós costumamos classificar 3. Portanto, as pessoas que andam bem ou que andam com dificuldade, mas que não precisam de apoio, as pessoas que usam canadianas, ou as pessoas, o terceiro estadio são as pessoas que andam em cadeira de rodas ou acamadas. Marco, se me permite esta pergunta, a sua mãe tem noção que existe um medicamento que pode ajudar o filho muito? Ainda tem noção disso? Tem noção. Porque além desta doença afetar os órgãos todos do corpo... A sua mãe ainda está com uma grande consciência. Não afeta a cabeça. Afeta todos menos a cabeça. Com exceção do sistema nervoso central, o que nos permite uma total lucidez daquilo que nos está a acontecer. E a minha mãe tem a perfeita noção que existe um medicamento que me pode ajudar e evitar eu passar aquilo que ela passou. A minha mãe também neste momento tem vivido uma ansiedade tremenda pela espera do medicamento. Eu tenho vivido uma ansiedade também bastante enorme, porque também estou à espera do medicamento, ando bastante ansioso. Vir-se ali para aquela câmara e diga isso. Sinto-me bastante ansioso pelo medicamento. Marco, você não está a pedir nada que não tenha absolutamente direito. Isto é... Eu estou a pedir algo... As pessoas não se podem distrair com uma coisa destas, não acha? Eu acho que não se pode distrair. Não há direito que as pessoas se distraiam com uma coisa destas. Eu estou a pedir algo para a minha vida. Algo para a minha vida, algo que possa fazer com que eu possa voltar a viver. Porque eu não... a ser feliz, voltar a sorrir. Porque eu não quero passar aquilo que a minha mãe passou. Não queria ser submetido a um transplante hepático como o Jorge Neto foi submetido, porque é uma operação dolorosa, a recuperação também é dolorosa em si, e depois a carga de imunossupressores que se tem de tomar até ao fim da vida. E eu vejo no tafamidis a única solução para mim para voltar a ser um jovem normal e ficar bem a nível psicológico, porque a nível psicológico também ando muito em baixo. E afeta não só a mim, mas também a minha família toda à minha volta. Eu compreendo. Aquela questão que o Jorge Neto aqui pôs, da hipótese de você um dia ser pai e aceitar, você parece-lhe, enfim, recorrente, não o choca uma situação em que 2 para amanhã tem uma namorada, tem mulher, quer ter um filho? Eu quero ter filhos. Quero ter filhos, mas conforme o Jorge Neto também pensou em ter filhos saudáveis, eu também quero ter filhos saudáveis, porque não quero ter filhos que sofram o que eu estou a sofrer. Marco, muito obrigada pelo seu testemunho. Todos foram muito importantes. O seu é, de facto, muito, muito tocante. Sr. Enfermeiro, estamos a chegar à parte final deste programa. O Marco deixa-nos um pouquinho sem fala, como aliás nos deixou a reportagem do começo deste programa, porque as pessoas falam às vezes com muita leviandade das grandes dificuldades da crise. E isto são coisas que atingem pessoas de carne e osso, pessoas como nós, que estão ao nosso lado, que estão na casa dos nossos amigos.
qual é a sua expectativa relativamente a este medicamento? Preto no branco, acha que vão conseguir vencer esta luta? E como é que isto vai ser daqui para a frente? Em primeiro lugar, esta luta é a luta dos nossos doentes. A Associação Portuguesa de Paramiloidose representa os doentes todos de Portugal. Mas, obviamente, que houveram doentes, como o Marco e como outros, que lutaram muito, que trabalharam muito, e eu quero lhes dar aqui um louvor público pelo seu trabalho, por terem ajudado a Associação a que o medicamento fosse um facto. E, acreditando nas palavras dos homens, nós, dentro de dias, vamos ter um medicamento. E este medicamento vai revolucionar totalmente o tratamento, porque temos que saber que isto é um tratamento e os doentes vão transmitir a doença na mesma. Por isso mesmo, isto é bom que os senhores... Essa informação é muito importante, que a senhora doutora já aqui referiu. Exato. E que o senhor enfermeiro também está mais uma vez a repisar. O tratamento importante. Não corta a doença. A parte genética, exatamente. Por isso mesmo, só quando entrarmos na engenharia genética é que podemos então haver uma cura. Neste momento é um tratamento. E eu tenho a certeza absoluta que os nossos doentes vão ser felizes. O Marco há um bocadinho estava à procura da palavra e eu disse felicidade. A felicidade dos nossos doentes. Os nossos doentes tiveram 500 anos com um caminho muito estreito de morte, de sofrimento, de uma terrível terremoto psicológico. 500 anos. É o momento de dizer basta. Os nossos doentes, a partir de agora, vão ser felizes. Agora, nada de falsas expectativas. Vão haver doentes que vão fazer o tafamidez que não vão ter resultados. E mesmo assim o medicamento, como dizia a senhora doutora, também só poderá e deverá ser aplicado em doentes que estão naquela fase 1, ou seja, exatamente, que estão ainda com os primeiros sintomas. Mas agora, a esses doentes, eu espero que sejam muito poucos ou nenhuns. Eu espero que sejam muito poucos ou nenhuns. Mas esses doentes podem contar também com os nossos médicos, que são os melhores do mundo, no campo do transplante hepático. Muito obrigada. Bem-aja a todos que aqui estão. Assim que está em casa, lembre-se mais uma vez, estes doentes têm direito a ter uma vida melhor. O medicamento que é também uma janela de esperança para esta doença terrível, que é a paramiloidose, a doença dos pezinhos. Muito obrigada por ter estado desse lado. Até para a semana.